Isaías capítulo 6 diz assim: No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam o templo. Serafim estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas. Com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e o templo se encheu de fumaça. Então eu disse: Ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que havia tirado do altar, com uma pinça, e com a brasa tocou a minha boca e disse: Eis que essa brasa tocou os seus lábios, a sua iniquidade foi tirada e o seu pecado perdoado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei e quem há de ir por nós? Eu respondi: Eis-me aqui, envia-me a mim. Nós vemos aqui que com a morte do rei Uzias, o profeta ele vai ao templo. Assim como nós ficamos preocupados quando acontece uma troca de governo, uma troca de pastor, ou até mesmo uma troca de emprego, nós ficamos preocupados com as mudanças que irão acontecer. E nessa ida ao templo, a gente vê que o profeta tem um encontro com Deus ali. E ele tem uma visão da santidade de Deus, da glória de Deus. Ele percebe o seu pecado e recebe também de Deus a sua purificação. E aí ele compreende o seu chamado. Nós não temos muito essa habilidade de entrar na presença do Senhor com esse espírito de adoração. Hoje é domingo, eu estou gravando, e quando eu vejo, hoje quando eu cliquei para ver o culto de domingo, né, culto da manhã, quando eu fui lá para dar o meu like no culto, eu percebi que alguém já tinha dado um dislike. Então assim, logo que o culto começa, alguém já dá um dislike, alguém não gostou do que está acontecendo ali. Então essa pessoa que faz isso, ela nem chegou a ver tudo o que aconteceu. Então ela nem percebeu que por trás de tudo que foi apresentado ali, existe uma equipe, existe um trabalho, existe pessoas que se dispuseram a estar ali para fazer o seu melhor. Então quando a gente vê que a música foi cantada e as pessoas não gostaram, a gente fica pensando o porquê. Cada um de nós tem o seu gosto musical, cada um de nós tem a sua maneira de adorar através do canto, mas o grupo de música ou o dirigente que escolheu a música, ele não precisa nos perguntar o que nós queremos ouvir. Ele tem que perguntar ao Senhor o que a sua igreja precisa para aquele momento de adoração. Então, ele prepara o momento de adoração para o Senhor. Também, em relação à palavra, muitas vezes a gente vê que pessoas não concordam com a palavra que foi pregada, e essa palavra é a palavra de Deus. Então, percebo assim que falta aquele sentimento de adoração em relação ao que foi feito, ao que foi feito para o Senhor. Precisamos compreender que
é para o Senhor. Às vezes nós vemos pregadores com devocionais que não têm a palavra, não citam a palavra de Deus. Pode ser muito bonito, mas não é um sermão, é apenas um discurso. Esse discurso pode ser o mais perfeito possível, mas ele não tem nenhum poder de salvar, não tem um poder de transformar vidas, não tem um poder de consolar, não tem um poder de confrontar com a verdade da palavra de Deus. Então muitos dizem, eu assisti e não senti nada, não me aconteceu nada. Se você não chega na presença de Deus com o coração e a mente aberta para ouvir o que Ele tem para te dizer, com certeza você vai sair frustrado e achando que perdeu o seu tempo. Então, se a palavra de Deus ela não falar por si própria, é melhor que ninguém fale mais nada. Nós temos que entender que o culto não é para nós, o culto é para Deus. Nós somos o artista que está ali e Deus é a nossa plateia, nós estamos prestando o melhor para Ele. O pregador, ele não é um artista que está ali e que nós aplaudimos quando nos convém. Nós não precisamos nos preocupar em agradar A ou B. Nós temos que ter o senso de que estamos na presença de Deus. E na presença de Deus, Ele é digno e merecedor de todo o nosso louvor, de toda a nossa adoração. Nós precisamos reconhecer a nossa pequenez, precisamos reconhecer que somos indignos de estar na presença de Deus. Quando nós chegamos a esse ponto de reconhecer que dependemos da graça, da misericórdia de Deus, que somos pecadores, Deus, Ele nos perdoa. Aí então nós podemos dizer como o profeta, eis-me aqui, envia-me a mim. Nós devíamos ter a alegria de estar na presença de Deus. O Salmo 33 diz que os olhos do Senhor, lá do céu, Ele contempla os filhos dos homens. Diz também que Deus olha do céu e Ele vê todos. Que os olhos do Senhor estão sobre todos os que o temem e esperam pela sua misericórdia. Nesse momento de culto, nada mais importa, pois Deus, Ele é o motivo da nossa adoração. Lembre-se que Deus, Ele procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Para finalizar esse momento, eu gostaria de deixar algumas perguntas para nossa reflexão. Agora, na pandemia, nós só temos cultos online, mas ainda quando era um culto presencial, qual era a sua motivação em se deslocar para ir até o culto? Qual é a sua motivação hoje para assistir um culto ou um devocional online? Qual é a sua motivação? Adorar? Ver alguma coisa? Analisar alguma coisa? Julgar? Lembre-se que Deus espera receber a sua adoração. Lembre-se também que por trás de cada culto, cada devocional que foi apresentado para a edificação da sua vida, houve um preparo, houve um trabalho. Alguém se empenhou em fazer o seu melhor para a glória de Deus. Que Deus abençoe a cada um de nós.